Dani, e quando a criança não para? Dani, o que eu faço para o meu filho ser uma criança mais calma? Só as crianças de temperamento mais fortes ficam nervosas? Ou todas ficam em algum momento? Então isso é uma coisa que sempre me perguntam. Então hoje eu vou te contar as 3 maiores causas por que você não consegue que seu filho seja uma criança mais calma e uma solução para você conseguir isso. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vinda a mais uma live. A gente está aqui junto às 20 horas, quartas-feiras, com Descomplicando com a Dani. E aqui a gente discute estratégias para você educar o seu filho, colocando limites, sem precisar bater, gritar ou colocar de castigo, através do poder da comunicação afetiva e efetiva. Eu sou Dani Koschenborger, especialista em comportamento e comunicação infantil, sou educadora parental e coach de mães. Seja muito bem-vindo para quem está entrando aí. Oi Silvia, oi Eliane, oi Maiana. E o tema de hoje é como tornar o seu filho uma criança calma. Então, se você já gostou desse tema, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, compartilha a live, que isso me incentiva a trazer mais conteúdos como esse aqui para ajudar você, mãe, a criar condições para que o seu filho te obedeça, certo? Então, bora conversar sobre a criança que é agitada. Então, vem comigo aí pra gente conversar sobre isso. Então, que as crianças têm muita energia, né? Muita energia acumulada, que elas precisam gastar essa energia, não é novidade, né? Mas isso não é necessariamente alguma coisa ruim. Então, ser agitado é normal e nem sempre isso é um sinal de problema, muito pelo contrário. Quando uma criança de uns 2, 3 anos, por exemplo, é parada demais, aí sim isso é bem mais preocupante. Por quê? Porque na infância, né, que a gente descobre, que nós descobrimos diversas coisas ao nosso redor. E essa sede, essa curiosidade é super bem-vinda para o desenvolvimento da criança, né, das competências e das habilidades da criança. Então, a gente sabe que educar é uma tarefa, é uma atividade das mais nobres da nossa sociedade, mas também é uma das tarefas mais desafiadoras, principalmente se você tem crianças aí que apresentam um nível de inquietação mais elevado do que o esperado, pelo menos para as mães ou para os cuidadores dessa criança. Então, quando isso acontece, é hora da gente buscar alguns meios para lidar com essa e fazer toda essa transformação, né, uma oportunidade de aprendizado. É isso que você está sendo convidada aqui a fazer e é isso que eu tô trazendo aqui para você também. Então sinta-se orgulhosa em querer evoluir, porque a gente sempre precisa querer evoluir. Mas Dani, e como fazer isso, né? Por que a minha criança não para? Ela não para quando eu preciso que ela pare, ela não para eu trocar a fralda, ela não para eu dar banho, ela não para comer, ela não para eu cozinhar. Faz como? Dani, me ajuda com isso. Então, se você quer tornar a sua criança mais calma, né? Então, fica calma que eu vou te contar. A primeira pergunta que eu quero responder aqui sobre as crianças, que são assim, só as crianças de temperamento mais forte ficam nervosas, né? Ou será que todas em algum momento ficam também nervosas? Então, sim, todas as crianças ficam nervosas em algum momento. Então, claro que as crianças de temperamento forte, elas podem ficar nervosas com mais frequência, mas todas as crianças ficam nervosas por outros motivos, não só pelo seu temperamento. Então, se você não sabe sobre temperamento, a gente tem aqui no canal, também tem um conteúdo sobre isso, sobre os temperamentos, que você pode ir assistir depois. Então, a questão é por que as crianças ficam nervosas e agitadas? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos entender primeiro por que elas ficam nervosas, para depois a gente acabar conseguindo deixar elas mais calmas. Então vamos nessa, né? Então a primeira razão é por causa dos nossos tem que, né? E dos não pode que a gente diz para a criança o tempo inteiro. A segunda causa é por causa da nossa falta de recurso, né? Coisas que a gente não deveria, que a gente já deveria saber, mas a gente não sabe. E a terceira causa é por causa dos problemas ambientais. Então vamos entender um pouco, né, sobre a natureza desses 3 tipos de situações de problemas, né, que podem fazer as crianças ficarem mais nervosas. Então, primeiro,
dentro de tem que, né, do nosso tem que o tempo todo, né, é muito comum o tem que obedecer. Então esse é um problema, uma situação comum das crianças ficarem super nervosas, né, por causa disso. Lá no livro, o livro das crianças, por exemplo, tem um trechinho que diz assim, eu até anotei ele aqui para falar para vocês. Então assim, a mãe estava preparando o pequeno Pedro para ir para uma festa. E quando acabou de pentear o cabelo dele, ajeitou a camisa e disse: "Agora vai, filho. Divirta-se e seja obediente." E aí o menino respondeu aqui no trecho do livro, ele responde assim: "Qual é, mãe? Por favor, decida o que você quer que eu faça. Não dá para se divertir e ser obediente." Então, né, nessa história aí de ter que obedecer, que a gente já viu aqui, né, em outras oportunidades também, né, o quanto que isso afeta a personalidade da própria criança, né? Porque se a criança fica só obedecendo, né, ela tá dizendo 100% de sim para outra pessoa e 100% de não para ela mesma. Então obedecer por obedecer de qualquer maneira, de uma maneira rígida, é sempre complicado, né? E você não ensina responsabilidade para a criança. Então, se você parar para observar, né, olha a quantidade de tem que a gente diz para a criança o tempo todo, né, que ela é submetida, né? Tem que comer, tem que esperar, tem que ir rápido, tem que ceder a vez, tem que emprestar. Então, são muitos tem ques, né? E isso que eu citei é só uma pequena amostra, né? Tem muito mais tem ques por aí. E aí a criança, né, que tem que, um monte de coisa, é claro que ela vai ficando irritada e nervosa, né? Quem não ficaria? Se fosse você também ficaria, né? Então isso é natural. Então é uma pressão gigantesca em cima das crianças, né? Se você parar para observar. E aí do outro lado da moeda tem o não pode, né? Não pode mexer aí, menino, né? Não pode fazer isso. Não pode terminar agora. Não pode sair daí. Não pode mexer nisso. É um tal de não pode, não pode, não pode, que a vida da criança fica até chata, né? Então, às vezes, fica chato ser criança. É essa a sensação que ela tem, né? Não pode nada e tem que pra tudo. Essa é a sensação que a criança tem. Então, se você pegar uma criança de um temperamento mais forte, né? Que ela vai ter uma liberdade, que ela tem uma liberdade maior, né? De dizer, aí ela fala assim, olha, eu queria ser grande. Tudo que eu queria era ser grande. Eu não queria ninguém mandando em mim, eu queria já ser adulto. Então, por quê? Parece que o tempo inteiro tem um adulto mandando na criança. E tudo que a criança quer, muitas vezes, é ter esse autocontrole, é ter esse autogerir, né? Esse autogerir a si mesma, né? Então, é poder mandar pelo menos um pouquinho, né? E de vez em quando em si mesma. E aí o segundo grupo, né, de motivos pelos quais a criança fica brava, irritada, agitada, é a falta de recursos da gente. E dentro da falta de recursos, a gente tem algumas situações. E primeiro que eu queria trazer aqui para vocês é o timer da criança, né? Existem crianças que são de um temperamento mais forte, ou seja, elas são mais agitadas, menos calmas, né? E aí ela tem, portanto, um timer diferente. Elas são mais aceleradas de natureza. Se o seu filho é aí mais acelerado, então ele tem, de natureza, para fazer as coisas, ele tem um timer mais acelerado. E claro que mesmo ele tendo esse timer acelerado, ainda por ele ser uma criança, ele ainda vai precisar de mais tempo para fazer algumas coisas, né? Mas na hora que o adulto tá fazendo alguma coisa com ela quer que seja rápida, né? Quer que seja rápido isso, né? Então eu já vi situações em que a criança tinha uma preferência expressa por um dos pais, né? No caso, ou o pai ou a mãe, por exemplo, né? Nesse caso que eu tô contando aqui pra vocês, era pelo pai. E por quê, né? E aí, tadinha da mãe, né? Ela ficava lá toda agoniada, sem entender por quê. Por que os bebês, que sempre, na maioria das vezes, eles preferem as mães, né? E esse, que era o dela, preferia o pai. E ela não entendia, né? E ela se perguntava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? E aí, entendendo melhor da situação, né? Chegou-se à conclusão, depois de entender bastante, que era isso, o problema. Era o timer da criança. O pai era de um temperamento mais forte e a criança também era de temperamento forte.
Então o pai pegava aquela criança para dar banho, para fazer dormir, para fazer as coisas, para passear, enfim, né? Ele fazia isso de uma maneira muito rápida e ágil. E aí quando a mãe pegava, ela fazia aquilo de uma maneira mais tranquila, mais lenta, porque ela era de um temperamento mais tranquilo também. E aí a criança ficava agoniada, né? Ela queria que a coisa fosse de uma maneira um pouco mais agilizada, só que a mãe não percebia, então ela fazia da maneira dela e não se preocupava em fazer da maneira da criança, né? E aí, isso aí causava um problema para ela, né? E aí um outro elemento da nossa falta de recurso é o tal do dizer não, né? Dizer não diretamente para a criança, ou então você falar logo o não primeiro para depois você pensar numa solução. Então, se você já me acompanha aqui, né, há algum tempo, você já aprendeu algumas ideias aí de como dizer não sem dizer não. E é disso que a gente está falando. Por quê, né? De você não sair dizendo não o tempo inteiro, de forma direta, para sua criança, né? E também parar de dizer não primeiro. E eu vou te dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, né, de como seria isso. Então, quando uma criança pede, por exemplo, né, alguma coisa que não tem, por exemplo, mamãe, eu tô querendo uva. Mamãe, quero uva, né? E aí você olha na cozinha e você pensa, meu Deus, não tem, aqui só tem laranja e pera, não tem uva. Aí, ao invés de você falar assim, ó, filho, não tem uva, porque o menino vai berrar, eu quero uva, né? Então não diga não logo de cara, né? Diz logo que você já tem, né? Que você tem lá na sua casa, né? Então diz, eu tenho pera e maçã, né? Tem laranja e banana, né? Qual que você quer, filho? E o fato fala logo o que você tem. Fala logo o que você tem, né? Não fala o que você não tem primeiro, né? Porque o não primeiro, ele dá uma frustração gigantesca na criança e totalmente desnecessária. Então foca na solução. Então, quando você diz assim, não tem uva, né, para as crianças que têm um temperamento mais forte, às vezes fica super complicado, porque elas vão para aquele estado, né, de raiva, para aquela bronca, para aquela ira, e aí elas não voltam com tanta facilidade, não é verdade? Então, ainda pensando na nossa falta de recursos, né, para lidar com a criança, vamos falar sobre esse não. Porque o não, ele dá pano para manga, sempre dá. Então tem diferença entre o não da mãe para a criança e o não da criança para a mãe. E aí vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Então vamos falar primeiro, né, sobre o não da criança, né, o não da mãe para a criança. O da mãe para a criança primeiro. Então a primeira coisa, o não da mãe é porque o que a mãe quer dizer quando ela diz não é porque é perigoso, porque ela ama ele, né? Porque eu te amo, filho, e por isso que eu tô te dizendo não. Porque eu vou cuidar de você e é por isso que eu tô te dizendo não. Só que o que a criança entende? Na cabeça da criança, ela entende não faça, não seja curiosa, não mexa, não vale nada o que eu faço, né? Você não dá conta, você não é capaz. É isso que ela vê, né? Então, são significados diferentes. São coisas diferentes. E por que a gente precisa buscar outras formas, né, de dizer não sem dizer não, por exemplo, né? Porque senão, na infância, ele compõe a formação da criança, né, em sua identidade, na sua crença, nos seus valores. Ou seja, né, a partir do que os nãos que essa criança recebe, ela começa a pensar sobre ela mesma. Ela começa a acreditar sobre ela mesma coisas como eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou rápida o suficiente, eu não sei fazer isso, né? E aí quantas crianças a gente não vê por aí repetindo, né, pelo mundo afora, acreditando mesmo que ela não dá conta, que ela não consegue, que ela não é capaz de fazer isso, né? Porque ela já interiorizou isso. Então, dentro desse modelo de não da mãe para a criança, né, esse modelo, esse não, ele ensina também, né? Esse não da mãe para a criança, ele ensina pelo modelo, né? Então, se a mãe pode ficar dizendo, né, para a criança não o tempo todo, isso também faz com que a criança se ache no direito de dizer não para a mãe também. Então, uma mãe que diz não por tudo e por qualquer coisa para a criança é uma mãe que deve ouvir mais nãos também da criança. E aí, finalmente, né,
o último ponto de consideração, né, entre o não da mãe com a criança é pela sua imaturidade mesmo, né? A criança ela leva para o pessoal, né? Muitas vezes ela não entende que esse não é o não fazer isso, né? Na cabeça da criança, o não é para ela, né? Então a mãe tá negando ela, a presença dela, e cada não que ela vai recebendo vai complicando a autoestima e a autoaceitação. Então percebe como isso é sério? Então agora, falando desse não, né, que a criança fala pra mãe, né, só tem uma regra sempre, né, uma regra básica que é o não sempre é pessoal. Então é incrível como a gente é adulto, a gente é inteligente, é estudado, mas a gente ainda acha que quando a criança fala não pra gente é pessoal e é só pra me irritar, é só pra me contrariar. Então não é só para te irritar e não é só para te contrariar que a criança fala não, né? É a criança manifestando a sua vontade, né? E pode até ser que ela realmente esteja sendo agressiva com a gente, né? Mas porque alguma coisa nesse ambiente tá fazendo isso com ela, né? Então já foi tanto distanciamento, tanta negação da criança em si, né, que ela tá com vontade realmente de contrariar também. Então lembre-se, né, que sempre que a criança tem um comportamento inadequado, tem alguma coisa acontecendo, né? O comportamento inadequado, indesejado daquela criança é um sinal de uma coisa maior que está por trás disso. Então, muito bem, né? A gente ainda tem um terceiro elemento que é gerador de problemas nas crianças, né? Que são os problemas ambientais. Então, um deles é a desordem. Você talvez não saiba, né? Eu também não sabia. Que as coisas fora do lugar podem fazer as crianças ficarem mais nervosas, mais irritadas e chorando mais. E eu fui saber disso quando eu estudei mais aprofundadamente a Maria Montessori, né? E ela conta alguns casos que são extremamente surpreendentes. Para quem não sabe, eu fui professora Montessori, e uma vez professora Montessori, sempre professora Montessori, por 7 anos, né? Trabalhei numa escola Montessori. Então, existe uma necessidade interna da criança, né, de ordem. E a desordem pode fazer que a criança fique não calma, não feliz. Ou seja, ela vai ficar mais nervosa, mais irritada e mais infeliz. E ainda dentro desses problemas ambientais, né, que a gente tem, são as mudanças, né? E como eu acabei de falar sobre a desordem, né, e citar, quando a gente se muda também, né, a gente bagunça toda a ordem que estava se estabelecendo no interior da criança. Então, se para o adulto, né, encarar uma mudança é desafiador, a maioria das pessoas até sofre com isso, né, com essas mudanças, imagine uma criança. Então, para uma criança, quando a gente muda, a gente tira, né, tudo do lugar. Então, ela perde todas as referências que ela estava entendendo como... Porque, pensa comigo, ela estava entendendo como o mundo é, né? Como que se dá cada coisa, e aí a criança perde todas as referências dela. Então, a gente realmente não imagina o tamanho da bagunça interna que a gente pode causar na criança quando a gente faz esse tipo de mudança, né? Então, claro que tem coisas que a gente não pode evitar, mas se você puder escolher, evite fazer mudança com crianças muito pequenas, né? E se você não puder escolher de jeito nenhum, né? Mesmo assim, converse com ela, mesmo que ela não seja capaz de entender todas as suas palavras. Explique para ela, converse e vá preparando, conte histórias e, se possível, até leve a criança uma, 2, 3 vezes no lugar antes de se mudar, para que ela comece a se ambientar e não seja jogada naquilo de repente. E aí, dessa forma, ela já vai se familiarizar, né? Familiarizando com o ambiente, e a gente vai minimizando os transtornos causados por causa disso. E aí, para finalizar os problemas ambientais, a gente tem ainda, né, as instabilidades, que são aquelas situações que tiram a paz do ambiente. Uma instabilidade financeira muito grande, por exemplo, né? Uma instabilidade familiar entre o pai e a mãe, aquelas brigas, por exemplo, ainda que elas não aconteçam na frente da criança, elas podem tornar a criança mais agressiva, mais irritadiça e mais brava.
né? Porque a criança, ela tá conectada com a gente, né? Com o nosso interior. E aí, então, né, se a gente não tá bem, elas são capazes de captar isso, né? Que a gente não tá bem, de sentir isso. E aí acaba que ela também não fica bem, né? A verdade é que a criança sente tudo, né? Tá bom, Dani, eu já entendi, né, essas causas aí, mas como que eu faço, né, pra minha criança ficar mais calma e mais tranquila, então? E aí a fórmula para tornar a sua criança mais calma e mais tranquila é dar autonomia para sua criança. Então é a gente buscar em cada situação uma forma da criança se tornar ativamente, né, participante de tudo o que ela viver, né? Não querer que a criança fique uma espectadora da própria vida, né? E aí, se você já parou para pensar nisso, que a gente acaba fazendo isso, então muitos de nós estamos fazendo com que a criança, né, fique um espectador da própria vida, né? A gente quer fazer tudo, né? A gente quer fazer com pressa, a gente quer que a criança não atrapalhe a nossa vida, né? Então, se é pra eu pentear a criança, que ele para quieto. Se é pra eu trocar, que ele pare quieto. Se é pra eu dar banho, que ele pare quieto. Se é pra, sei lá, pra ficar lá onde tem que ficar, que ele pare quieto. Então, ele vira um espectador da própria vida. E é terrível isso. Então, ou seja, né, você precisa dar mais autonomia para a criança, né? Os adultos, os pais, né? No caso, a gente pensa, escolhe e decide e conclui e faz tudo por ela, por essa criança. E aí, quando ela nasce, né? É assim que funciona, né? E aí ela vai caminhando para um processo de autonomia. Mas aí a gente quer que ela comece a fazer sozinha, mas a gente não dá condição. A gente não dá condições para que isso aconteça, né? Então, toda situação que você estiver vivendo aí, pense em uma forma de ajudar no desenvolvimento da autonomia da sua criança, né? Então, como que eu posso fazer isso, Dani? Então, pensa assim, ó, tem coisas que eu ia fazer e que eu posso passar para minha criança fazer? Então, procure um jeito de você contribuir, né, para esse processo. Então, você busca, né, em qual situação o papel principal para sua criança, né? Então, você vai trocar a fralda. Você tá lá, seu filho não para quieto, porque ele não te deixa trocar a fralda. Mas você tá fazendo o quê? Você tá tornando ele espectador da própria vida. Ele tá sendo só trocado. Mas o que ele tá participando disso? Nada, né? Então, por exemplo, se você vai trocar lá a fralda da criança, então você deixa ela ser protagonista dessa situação. Então, deixa ela pegar a fralda. Filho, pega lá a fralda que vai ser usada. Então, filho, pega lá o lenço, nós vamos trocar a sua fralda, o lenço tá ali, pega lá o lenço umedecido. Filho, me entrega aí um lenço umedecido. Filho, pega a fralda suja, joga lá no lixo. Então, isso é dar um lugar de protagonismo pro seu filho. Ele vai se sentir importante. O que é protagonista, Dani? É o personagem principal, é o ator principal. Se você for fazer qualquer coisa com a sua criança, arrume um lugar de protagonismo para ela, né? Arrume esse lugar de papel principal na cena em que a sua criança tá vivendo, né? Porque se eu der esse protagonismo, né? Se eu der essa autonomia para minha criança e ela for uma participante ativa da vida dela, né? Ela vai ficando mais calma, ela vai ficando mais feliz. E aí ela vai conseguindo relaxar porque ela tá envolvida em tudo que tá acontecendo. Faz sentido isso se você pensar, né? O Gabriel tá falando que é sensacional. Então, é verdade, né? Faz sentido se você pensar. Porque pensa numa criança que tá lá, sei lá, tá uma menina, tá de noite, vai secar o cabelo lá dela. Aí tá a mãe lá puxando os cabelos lá dela. Você acha que a criança vai gostar? Não vai, ela não vai gostar. Agora, se você fala assim, filha, é o seguinte, ó, eu vou te dar o secador, você segura o secador e a mamãe vai passando o pente. Você acha que ela não vai ficar lá? E ela vai falar, mamãe, aqui ó, aqui ainda tá faltando lugar para secar. Ela vai te ajudar. Então, se qualquer pessoa, né, que se ela for respeitada, se ela tiver uma ação naquilo que tá acontecendo, quando ela tá envolvida naquilo, ela vai estar mais calma, ela vai estar mais feliz e ela vai estar mais produtiva. E você vai ter menos trabalho. Né? Então, quando a criança ela tá envolvida, ela coopera mais, porque ela tá vendo onde ela tem que ficar, ela tá vendo qual que é a posição que facilita, ela tá vendo que tá te ajudando, ela tá participando de tudo, né? Então, quando ela tá lá, uma mera espectadora da vida dela, ela nem sabe se ela tá te ajudando. Ela não sabe se ela tá te ajudando, ela não sabe se ela tá te atrapalhando, ela não sabe se qual que é a melhor situação, o que você espera dela, ela só quer se livrar daquilo.
porque ela quer fazer alguma coisa em que ela seja a protagonista da situação. Ela só quer saber se aquilo já terminou. Então, ela começa a se virar, né? E ela vai querer sair daquilo. Ela começa a se mexer por tudo. Ela não vai te ajudar, porque ela fica chateada e aí a gente também vai ficar chateado. Então, nada de dizer, para menino, né? Para que eu preciso cozinhar, vá assistir TV, dá um tempo menino, né? Que a gente tem mania de fazer isso, né? Então entenda que a criança, ela ganha demais sendo participante, né? Ativa da própria vida, de tudo que você vai fazer. Agora que você já sabe disso, né? Como uma mãe inspiradora que tá aqui, né? Ou um pai, o Gabriel que tá aqui também, Agora você pode dizer assim, ó, filho, por exemplo, seu filho tá lá, Dani, mas com quantos anos? Desde sempre você tem que ensinar a sua criança, né? Então, por exemplo, você tá aqui, o seu filho não quer ir comer, aí você fala, em vez de você falar assim, filho, vamos comer, você fala assim, filho, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, hoje você vai colocar a sua comida. Você acha que a criança não vai, nossa, diferente, minha mãe nunca deixou eu colocar comida, eu vou querer colocar comida. E aí você fala assim, filho, hoje você vai fazer o seu prato. E aí, você vai lá e você dá uma atividade pra ele. Filho, ó, coloca uma colherzinha de água, pega lá a colher. Onde que fica o pratinho? Fica ali. Então, você fala, filho, hoje você faz o prato, me ajuda a limpar, me ajuda a guardar, me ajuda a cozinhar, me ajuda a fazer isso daqui, né? Ou seja, você tem que inspirar atitudes no seu filho e tudo que você for fazer na sua vida, na sua casa, você dá um jeito de envolver a criança. E aí... por exemplo, né, tô aqui pensando numa outra atividade que você pode fazer, por exemplo, né, eu tenho uma história que eu tava ensinando isso era até pra um pai, né, eu ensinei pra uma mãe e aí eles estavam fazendo isso e o pai foi que me relatou. Ele falou que ele tava aspirando a casa dele, né, e aí o que acontecia? O filho não deixava aspirar, e aí ele pensava, poxa, o que eu vou fazer? Ele ficou bravo. Aí no dia seguinte ele pensou, como é que eu vou fazer isso? O que ele fez? Ele pegou e falou pro filho assim, como ele sabia que o filho era pequeno, que não conseguiria aspirar direito a casa, o que ele fez? Ele colocou o filho pra fazer depois dele. Então ele aspirava um pedaço, e aí o filho tinha um aspirador menor na casa dele, no caso eles tinham dois, né, um de carro e um desses grandes em casa. E aí ele falava assim, filho, ó, onde o papai passar, você vai passando atrás. Ou seja, ele já tinha limpado aquele pedaço. E aí o filho foi fazendo e não fazia diferença na limpeza em si. Mas para a criança, ela estava maravilhada, que ela estava ajudando o pai dela a fazer a mesma coisa. Então, quem me relatou foi a mãe, o pai. Eu ensinei para a mãe, mas o pai foi quem me relatou. Então, isso faz muita diferença, né? Então, você fala pro seu filho, olha filho, tem essa e essa atividade para fazer, né? Qual que você quer, né? E aí depois, quando ele já estiver envolvido naquela situação, aí você pode falar assim para ele, se você perceber que ele não tá conseguindo 100% do que você precisa naquela atividade, você fala assim, filho, eu posso te ajudar? E ele vai adorar que você ajude. Muito diferente de você falar, sai daqui, menino, né? Então... E aí sim, a gente vai conseguindo, primeiro, ensinar a criança, né, muito para a criança, e segundo, conseguindo esse vínculo, essa cooperação dela. E terceiro, ela vai ficar mais calma e mais feliz, porque ela vai se sentir útil, vai se sentir participante e produtiva e aprendendo um monte de coisa. Então é um ganha-ganha sem fim nisso. Porque a criança vai ser mais autônoma, ela vai te dar menos trabalho, ela vai ser mais sua amiga, ela vai te respeitar mais, né? Porque ela vai perceber que você também respeita ela, que ela é importante, que ela é protagonista da vida dela e da sua vida também, né? E aí, eu sei que tem algumas pessoas que ainda podem pensar assim, nossa, mas e se isso não... Fazem aquela pergunta, Dani, mas e se não funcionar isso com meu filho, né? E aí você fica pensando, assim, gente, eu não acredito que a pessoa tá falando isso antes de tentar, porque, gente, funciona. Tente que vai funcionar. Então, não fica aí pensando que não vai funcionar antes de tentar. Tenta e que você vai ver que funciona sim, né? Coloque em prática que você vai ver que funciona muito. Então coloque tudo isso em prática, né? Promova na sua criança que ela seja protagonista, promova autonomia e participação ativa em qualquer atividade que ela estiver vivendo.
certo? Então, um beijo, muito obrigado para quem ficou até o final, em todas as redes que nós estamos aqui ao mesmo tempo, e até a próxima aula, na quarta-feira, às 20. Um beijo e até lá!